Irmãos, Lucas, no capítulo de número 7, versículo de número 11, conta-nos a história. Então, a frustração já tinha visitado a casa desta mulher uma vez. E agora, a segunda vez, que a frustração visita a casa desta mulher. Só que dessa vez, vai tocar no seu filho. E a Bíblia diz que era o filho único. Ela não tinha outro. E eu não estou aqui dizendo que se ela tivesse outro, a dor seria menor. Não. Seria insuportável de qualquer jeito. Mas o que eu estou dizendo era que o único filho desta mulher, a genealogia, a continuação, a história, o legado, o futuro, estava tudo sendo apagado ali. A vida, as circunstâncias cercaram aquela mulher e disseram para ela: não adianta, a sua vida não vai andar. Nem adianta criar grandes expectativas, porque eu imagino que após a morte do marido, ela pense: ainda tenho o meu filho. Dói, é difícil, mas o meu filho ainda está aqui. Só que agora, uma segunda vez, eu estou falando de uma segunda vez, de uma repetição de circunstância, sabe? Uma coisa que acontece outra vez, é aquilo que a gente diz: nunca mais quero passar por isso, e quando vê, está passando outra vez por aquilo. É aquilo que a gente diz: nunca mais quero me permitir viver isso, e daqui a pouco, sem que dependa de você, está acontecendo outra vez. É o que está acontecendo na casa desta mulher. Ela era uma viúva, morava em Naim. Naim significa lugar agradável, só que lá estava ela de novo, passando por aquela circunstância, lágrimas, choro, desespero, terror, pavor. É aquele dia que a gente acorda e diz: eu queria que esse dia não existisse, queria apagar da minha agenda, queria que nunca tivesse acontecido, e alguém tenta resolver o problema, coloca o menino no esquife, e lá estão eles caminhando até novamente o local onde ela já tinha ido uma vez, depositar o seu marido, e agora a vez de depositar o seu filho. Eles estavam caminhando em direção à saída de Naim, porque o lugar onde o menino seria sepultado era fora da cidade. Junto com ela, havia uma grande multidão. Uns eram amigos, outros estavam para acompanhar, outros acostumados, outros eram pagos para chorar em velórios, outros acostumados mesmo a querer saber, a querer ver o que ia acontecer, o que estava acontecendo. Então, lá vai uma grande multidão. Repita comigo: grande multidão. Essa multidão está cercada por choro, por tristeza, por sentimento de coitadinha, né? De novo. E alguém comenta: meu Deus, essa mulher, não sei como é que ela está aguentando. E outros andando e vendo ela chorando, bate no ombro dela: vai ficar tudo bem. E ela está chorando, e só ela sabe o quanto estar vivendo o que ela está vivendo é difícil. Por mais que ela esteja no meio de uma grande multidão, a única pessoa que sente o que ela está sentindo é ela. Porque tem dias que a gente pode estar cercado de gente que até tenta dizer: eu sei o que você está sentindo, mas no fundo, quem sabe o que a gente está sentindo é a gente. E é o que está acontecendo com ela. Cercada de pessoas, talvez alguém diga: já passei por algo parecido, mas só ela sabia o nível da dor, o nível do significado, porque não era só enterrar um filho, era enterrar a história, era a dependência dela, o marido já tinha ido embora, é repetir aquilo de novo. Alguém pode pensar: está cercada de gente, alivia, não vai sentir tanto, mas a verdade é que tem muita gente, mas naquele cenário ela está só. Tem muita gente, mas naquele cenário é ela, a dor dela e ela mesma. E ela está indo, caminhando, sendo levada. A vida levou ela para aquele lugar. As circunstâncias levaram ela para aquele lugar. O que vai acontecer agora? Não sei. É aceitar, é esperar, é ver como vai ser, é fazer novos planos, é tentar ressignificar, é tentar escrever a história de novo, é tentar virar a página, é tentar ver se eu consigo amanhã fazer um tratamento, alguma coisa. Vamos embora. Está indo, está sendo levada. Ela queria? Não, mas não tem escolha. Ela sonhou com aquilo? Não, mas não tem escolha. É o que lhe está proposto para aquele momento. E é assim
que muitas vezes acontece na nossa vida. A gente se vê sendo levado para lugares que a gente não queria ir, se vê caminhando para situações que a gente não queria estar. Tem que ir, porque não tem opção. Vai, não queria ir. Se pudesse escolher, seria outra história. Se pudesse sonhar, seria de outro jeito. Se pudesse bater o martelo, seria de outra forma. Mas não tem jeito. Lá está indo ela. Só que o contexto é o seguinte: o texto não é usado para contar a história desta mulher. Me explica isso, Gabriela, explico. Todas as vezes que você for ver o Novo Testamento, ele não é usado para escrever sobre a história de pessoas. Ele é usado para escrever sobre a história de Jesus. Todas essas pessoas que entram na história, entraram na história por causa de Jesus. Então perceba, eu te contei uma história terrível, horrível. O dia dela acordou assim. Essa é a manhã dessa mulher. Só que ela vai ser mais uma no meio de milhares, que ninguém vai saber quem ela é e a história dela vai ficar esquecida ali. Mas agora vamos contar a história que tem que ser contada, que é essa. Jesus acabou de curar o servo do centurião. Estava caminhando. Junto com ele uma grande multidão, diga uma grande multidão. E a gente alegre, gente feliz. A Bíblia diz que onde ele estava, milagres aconteciam. Sim, acredite, não são só esses que estão contidos aqui. João diz que tem para ele, que se todos os milagres que Jesus operou fossem escritos em livros, nem todos os livros da terra poderiam conter os milagres que Jesus operou. Porque por onde Jesus passava, alguma coisa acontecia. Tem milagres que não foram narrados, tem coisas que não foram contadas, porque não dá para contar tudo que ele fez. Fato é que onde ele chegava, um ambiente de milagres se instaurava. Gente era curado de um lado, gente era curado de outro. Quem era vizinho do vizinho era curado. A casa do lado era curada. Alguém viu um milagre acontecer, não sabia nem explicar por quê. A história vai contar sobre isso. O que é para ser contado? Isso, o que Jesus operou. E lá vem ele caminhando com uma grande multidão, a grande multidão vindo com ele, feliz, gente alegre, milagres acontecendo, os discípulos juntos. Então entenda, a história vai contar sobre uma multidão alegre, sobre uma multidão feliz, sobre um povo que está festejando, sobre uma gente que viveu milagres, ok? Lá vão eles caminhando, Jesus está caminhando, a multidão caminhando, a alegria acontecendo. Só que eu disse que do lado de lá, quem está saindo da cidade? Uma grande multidão. E como é que eles estão? Como é que eles estão? Como eles estão? Por que eles estão tristes? Era um velório, era uma morte, era tristeza. Quem vai contar a história dessa mulher? Ninguém. Só que uma coisa acontece agora. O que acontece? Duas multidões se encontram. A multidão que estava alegre com a multidão que estava chorando. A multidão que estava festejando com a multidão que estava arrasada. É um monte de gente, é um monte de sentimento misturado, é um monte de coisa junto, é muita gente junta, gente alegre, gente triste, gente enxugando lágrimas, gente contando testemunho, e aí você olha e pensa, que bagunça, sim ou não? Claro, é um monte de sentimento junto, é um monte de gente junto, cada um com um tipo de problema, cada um com um tipo de sentimento, cada um com um tipo de alegria, só que a Bíblia diz que Jesus está chegando junto com esta multidão. Ouça isso. E aí quem olha de fora pensa, virou uma bagunça, virou uma confusão, virou um terror, não dá para entender o que está acontecendo no meio. Mas aí Lucas, no versículo de número 13 diz, e vendo-a, eu vou repetir para você entender, e vendo-a, peraí, Lucas podia ter colocado e vendo, porque quando você coloca o verbo desse jeito, vendo, significa que Jesus viu o quê? Tudo. Mas quando Lucas coloca um artigo definido, após o verbo, ele está dizendo o quê? Jesus viu uma pessoa. Porque a multidão pode ser bagunçada para qualquer um. Mas Jesus, quando chega no ambiente, ele conhece a gente individualmente.
O que eu vim te dizer nessa manhã é que você não precisa se preocupar se a igreja está cheia, se tem muita gente, se muita gente tem problema. O teu Senhor desceu nessa manhã e está falando: eu te conheço como ninguém conhece, eu sei das tuas dores como ninguém sabe, eu sei das tuas lutas como ninguém sabe. Eu quero que você seja um profeta. Pega na mão desse crente, segura na mão dele e fala para ele: tu não precisa se preocupar, porque o teu Deus te conhece como ninguém, sabe das tuas lutas, sabe como foi a tua semana, sabe como foram teus últimos meses, e Ele está dizendo: eu já te vi, não se preocupe, eu já te vi. Glória! Ele tem a incrível capacidade de, no meio de um monte de gente, liberar uma palavra que para um é de um jeito, para outra é de outro, para outra é de outro jeito, mas para todos são respostas individuais. Estou toda arrepiada, Jesus. Ele tem o incrível poder de tratar na particularidade de cada um. Pelo amor de Deus, faz uma cara de profeta para esse crente que está do seu lado. Eu vou te ensinar como é que é. Franze a testa, fecha um pouquinho o olho na medida. Não olha devagar não, olha rápido para dar um susto. Olha nos olhos desse crente e fala para ele: nessa manhã, Deus veio tratar sua individualidade. Fala para ele: veio tratar você no particular. Fala: não vai ficar nada escondido, não vai ficar nada por resolver. Fala para ele: ele vai revirar embaixo, ele vai mexer de baixo para cima, ele vai abrir as gavetas dos problemas, ele vai abrir as portas das dificuldades, porque tem alguém me ouvindo dizendo: eu tenho uma área da minha vida que é porta trancada, que ninguém mexe. Jesus está dizendo: eu te conheço como ninguém, eu entro onde ninguém pode entrar, eu faço o que ninguém pode fazer, eu trabalho onde ninguém pode trabalhar. Oh! Aleluia! Todos nós temos nossas reservas. Comigo só vai até aqui. E aí você caminha com alguém por anos e diz: não, só até aqui. Tem coisa que a gente fala: não, aí não mexe. Mas eu amo porque quando o texto diz vendo-a, Lucas está dizendo: ele enxergou ela individualmente, olhou as necessidades todas que ela tinha naquele momento. Aleluia! Gabriela, mas era uma multidão gigante. Mas Jesus te conhece como ninguém. Mais de 7 bilhões de pessoas, quando você dobra o joelho no teu quarto. Quase 7 bilhões de pessoas no mundo, quando você dobra o joelho no teu quarto. Ele não confunde a sua voz, ele ouve e diz: pera, é ela, pera, é ele. Oh meu Deus do céu, eu queria que alguém tivesse fé para entender o que eu estou falando nesta manhã. Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer: eu conheço as individualidades do teu coração, as tuas particularidades, e eu vim te dizer que eu vou te tratar. Eu vou mudar a tua vida, eu vou trabalhar por você, eu vou quebrar o que te prende, eu vou te liberar para um novo tempo. Eu não estou te tratando como todo mundo, não. Eu te conheço individualmente. Oh, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que vendo-a, teve compaixão. E no original esta palavra significa: trocou de lugar com ela. Alguém pode até dizer assim: eu sei que você está passando, mas só sabe mesmo o que você passa quem está no seu. Quando Jesus tem compaixão, ele fala para ela assim: vem para cá, deixa eu sentir exatamente onde está doendo. Oh glória, oh glória. Ele te trouxe nessa manhã para dizer: eu tenho tido compaixão da tua vida. Eu tenho visto as tuas dores, eu tenho visto as tuas lágrimas, eu tenho visto as tuas tentativas frustradas, eu tenho visto os processos que você está vivendo. Você pensa que está sozinho, pensa que está abandonado, pensa que está esquecido, mas eu te trouxe nessa manhã para te lembrar: se não fosse a minha mão te sustentando, tu não conseguiria permanecer.
Oh, aleluia! Calabarabacandaravássia. Troca de lugar com ela. Tem compaixão, olha para ela e fala uma coisa que me deixa louca. Porque não faz sentido nenhum o que Jesus vai falar agora. Se tivesse um psicólogo, um médico, um doutor, qualquer pessoa ali diria: para de loucura, Jesus. Porque Jesus olha para ela e diz: não chores. O filho dela está morto. O que você diria para ela? O que você diria? Minha filha, chora, bota tudo para fora, chora. Chora, não. É a verdade, chora. O que é ensinado para que você consiga superar processos difíceis? Não guarda não, coloca para fora, chora. Só que Jesus chega perto dela, caixão do filho dela aqui, ela estava em desespero, veio com uma grande multidão e parecia sozinha. De repente chega alguém que se identifica totalmente com ela, troca de lugar com ela, chega perto dela e diz: não chores. Quando ela olha para o caixão, qual é a vontade? Qual é a vontade? Quando ela ouve a palavra, o que está dizendo? E quando ela olha para o caixão, qual é a vontade? E quando ela ouve a palavra, o que está dizendo? Você entende a contradição? O cenário diz: chora. A palavra diz: não chores. O que ela está vendo diz: chora. O que ela está ouvindo diz: não chores. E a minha pergunta é: vai ficar com o que você está vendo ou vai ficar com a palavra que ele liberou? Essa é a pergunta. A palavra sempre vai te convidar a agir diferente do que o cenário está pedindo. O cenário está dizendo desespero e a palavra está dizendo fé. Oh, meu Deus do céu. O cenário está dizendo se apavora e a palavra está dizendo levanta e continua. O cenário está dizendo para e a palavra está dizendo vai, eu sou contigo. Pega na mão de alguém, chacoalha ele e pergunta: e aí? Vai ficar com a palavra ou com o cenário? Vai ficar com a palavra ou com o cenário? Eu vim pregar pra gente que hoje vai voltar pra casa igual doido. Quem te conhecia até ontem não vai entender nada. Porque quem te olhava até ontem vai dizer: o que aconteceu? O cenário está falando para você enlouquecer. E você está aí com um sorriso no rosto. Eu não ando mais pelo que eu vejo. Agora eu me movimento pela fé.